Bem-vindos à Cabine do Filme, nosso programa semanal sobre cinema. E hoje, muito especial, a gente vai falar sobre um festival que está chegando com tudo em todos os cinemas do Brasil. E eu queria dar as boas-vindas para a Érica para vir conversar com a gente. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, eu agradeço estar aqui. Para nós é uma oportunidade muito importante, porque o festival esse ano a gente está no Brasil inteiro. O ano passado a gente já esteve no Brasil inteiro através do streaming, mas esse ano a gente também vai estar presencialmente em muitas cidades do Brasil, né? Se a gente comparar o Brasil com a Itália, o Brasil tem uma dimensão continental. Então, é um prazer e obrigada pela oportunidade de estar divulgando esse evento. Nossa, eu fico muito feliz porque realmente isso que você falou, é a retomada dos cinemas, né? Do cinema, efetivamente. É muito legal essa possibilidade de ver em streaming, de expandir o cinema, mas estar também nas salas de cinema é muito especial. Conta pra gente um pouquinho do festival. E quanto tempo tem o festival? Como é que da onde surgiu isso? Como é que está sendo para vocês fazer? Conta pra gente um pouquinho desse histórico. O festival ele nasceu em 2005, são aí já 17 edições, essa é a 17ª edição. Ele nasceu em São Paulo por uma iniciativa da Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, onde eu trabalhava também. Desde aí a gente começou com uma semana de cinema italiano, então a gente fazia apenas uma semana e 7 filmes. E aí foi crescendo a semana de cinema italiano contemporâneo, e aí depois na 5ª edição ele se tornou um festival com prêmio e também com uma retrospectiva, porque a gente começou a perceber que as pessoas tinham... O cinema italiano é muito importante pela história, né? Por tantos diretores, por tudo que ele criou, a Itália criou no cinema, os italianos criaram no cinema. Então, além de apresentar a Semana do Cinema Contemporâneo, que existe até hoje, com filmes inéditos produzidos nos últimos 2 anos da edição, a gente também sempre traz uma retrospectiva para matar a saudade dessas grandes produções de diretores inesquecíveis, de atrizes inesquecíveis, atores. Tanto é que a gente fez no ano passado, a retrospectiva foi sobre as trilhas sonoras do cinema italiano e foi incrível. E esse ano a gente está trazendo as musas do cinema italiano numa retrospectiva que está, obviamente, deslumbrante. Então, o festival foi crescendo à medida que os anos foram passando. A gente tem necessidade das leis de incentivo à cultura locais, que são muito importantes para que a gente consiga o patrocínio adequado. O festival sempre foi muito concentrado em São Paulo, né? E com a pandemia, que foi uma coisa muito ruim, mas nos trouxe a possibilidade de ir para o streaming. Então, em 2020, o festival foi, enfim, a gente fez até um drive-in, né? No Pacaembu, no estádio do Pacaembu, aqui em São Paulo. Foi uma experiência incrível e a gente acabou entrando na plataforma online do stream. E aí a gente percebeu, embora a pandemia é uma tragédia, mas a gente aprendeu com essa experiência que a gente poderia estar no Brasil inteiro. Não em sala de cinema, como é o objetivo do cinema, dos organizadores, eu que sou curadora, mas a gente conseguiu chegar em lugares que o cinema italiano nunca chegaram. Então, eu tive relatos de cidades, Rio Grande do Norte, Manaus, muita gente dizendo consegui assistir o cinema italiano recente e matar a saudade também de filmes que nós trouxemos na retrospectiva. E aí, hoje, o nosso festival é um dos poucos que continua no streaming. A gente acredita e quer a sala de cinema e é algo que a gente não quer que morra. Tanto é que esse ano, graças à colaboração com a Embaixada Italiana, a gente vai estar em quase 40 cidades no Brasil inteiro, em cerca de 55 salas de cinema em todo o Brasil, e de uma forma presencial, mas não abandonamos o streaming, porque para aquela pessoa que não tem uma sala de cinema ou infelizmente não estamos fisicamente na cidade dela, ela vai continuar podendo seguir o nosso festival, conhecer as últimas produções
e também rever ou ver pela primeira vez sucessos de atrizes marcantes no cinema italiano em todo o mundo. Nossa, sensacional. Eu acho muito incrível, a gente até tá comentando rapidinho no começo, eu gosto muito desses festivais, assim, sempre que tem aqui em Curitiba eu vou, porque realmente é uma imersão, né? Não só no cinema daquele país, mas na cultura. E no caso da Itália, tem muito do Brasil ali, né? Essa coisa apaixonada, um cinema intenso, com histórias muito de família, de vida. Deve ser muito difícil fazer essa curadoria também, né? Escolher o que que vai entrar. Como é que vocês fazem? Vocês escolhem um tema? Esse ano você falou das musas, então a retrospectiva deve ter um tema, mas como é que faz? Porque é muita coisa que é produzida todo ano, né? E você selecionar número X de filmes só deve ser uma tarefa bem difícil. É bem difícil, porque a gente começa esse trabalho lá para maio, né? Um pouco depois dos grandes festivais. E a seleção a gente sempre começa com um tema na retrospectiva, porque existe um arquivo muito grande de filmes importantes para a história do cinema, e os italianos marcaram muito, né? Com filmes históricos que falam do cotidiano, que se baseiam em livros, que se baseiam na vida real, o neorrealismo é muito marcante. E esse ano a gente escolhemos as musas, né? Porque a Itália aí apresentou e ainda apresenta atrizes que não são só belas, né? Deslumbrantes como Sofia Loren, Lila, Gina Lollobrigida, Cláudia Cardinali, e assim vai, né? Mônica Vitti, que infelizmente nos deixou no início desse ano. É difícil, porque a gente tem que. Esse ano a gente selecionou 32 filmes, 16 deles na retrospectiva, As Musas do Cinema Italiano, e aí os filmes inéditos, que nós chamamos da Semana de Cinema Contemporâneo. Nos filmes inéditos, a seleção também é difícil, porque são muitos filmes, ainda bem, são muitos filmes produzidos na Itália. São filmes que a gente escolhe, como eu falei, os últimos 2 anos de produção. Então, a gente tem filme de 2022 e 2021. São filmes que alguns desses filmes foram apresentados em festivais importantes. Então, a gente traz filme do Festival de Berlim, do Festival de Cannes, do Festival de Veneza, do Festival de Locarno, que é muito importante para filme de autor. Essa seleção eu não me baseio só nas grandes produções, nos grandes nomes que a gente, por exemplo, essa edição eu trago filmes de Gabriele Salvatore, Roberto Faenza, posso destacar também outros nomes importantes como Sergio Rubini, Paulo Virzì, mas também a gente abre espaço para filmes independentes, né? Ou estreantes. Hoje, nessa edição, a gente tem um filme com a Sandrelli, que faz parte da retrospectiva As Musas do Cinema Italiano, e ela também está num filme que foi o primeiro filme de Corrado Ceron e que foi apresentado no Festival de Veneza. Então, aí a gente vê a importância da história ajudando o contemporâneo. Então, a gente vê uma grande atriz como a Sandrelli, que passou por todo o percurso, por toda essa história do cinema italiano, e ainda é a protagonista de um filme de um estreante no Festival de Veneza. Ou seja, o nosso festival ele resgata a história através da nossa retrospectiva e apresenta as produções recentes com nomes importantes, nomes premiados e reconhecidos no mundo inteiro, mas também dá espaço ao cinema independente e aos estreantes na telona. Sim, e isso que você estava falando, eu estava pensando que assim, hoje em dia a gente tem muito streaming, né? Tem muitas opções de ver filmes, mas tem muito filme que não estão nesses espaços. A gente tem a impressão que tem muito lugar para ver filme, então a gente tem sim, digamos que todos os filmes estão disponíveis e não estão. E festivais como esse dão oportunidade para ver realmente esses filmes que concorreram a prêmios, que muitas vezes a gente não vai conseguir ver em lugar nenhum depois, né? São exclusivos do festival e talvez você só vá ver ali e vai levar anos para ter aquele filme disponível, né? Então, isso eu acho que é uma grande vantagem, um grande apelo para os festivais. E eu acho que também continua levando o público por causa disso, né? Que vocês percebem do público, assim, desses 17 anos? Como é que esses festivais ajudam a formar esse público, aproximar também a Itália do Brasil?
Porque a gente tem, como você comentou, tem muito filme famoso da Itália, tem muito ator famoso, que chega normalmente por causa de Oscar, né? Porque ganhou prêmio, ou que tá perdido num streaming ou outro. E festivais, assim, ajudam a formar esse público, né? Como é que vocês perceberam essa evolução, assim, das pessoas que assistem e da busca pelo festival, de gente que volta, que comenta com vocês, como é que é? A gente é essa evolução. A gente, para você ter uma ideia, no Brasil a gente tem 32 milhões de descendentes de italianos. É muita gente. Infelizmente, o mercado não apresenta para esse público, ou você não precisa ser descendente italiano necessariamente para gostar do cinema italiano ou do cinema de arte. Nós vemos nessa história do nosso festival, até quando a gente tinha que trazer as películas, porque o custo era muito alto, logisticamente era muito alto, e isso impedia um pouco de a gente circular várias cidades. E aí, graças ao digital, hoje a gente consegue estar numa plataforma stream, como eu te falei, a gente vem recebendo nas nossas mídias sociais cumprimentos, porque muitos festivais deixaram de estar no stream e voltaram somente para as salas, o nosso não, porque a gente tem consciência que, infelizmente, o mercado para filmes italianos no Brasil é muito pequeno. E quando um filme é adquirido, são muito poucos que vão para o stream, nessas grandes empresas de stream, são muito poucos por aquilo que a Itália produz, e aquilo que vai para a sala de cinema também é muito pouco. Tanto é que, vendo essa necessidade, a necessidade de trazer mais filmes italianos para o circuito comercial brasileiro, sem estar esperando grandes streamings, empresas de streaming estar apresentando, e na maior parte são apenas as comédias, porque se vende mais fácil, ou filmes, igual você falou, filmes que foram premiados, e aí sim elas acabam de ator ou diretor premiados, reconhecidos, e aí sim eles são escolhidos para as grandes plataformas de streaming. O nosso festival, esse ano, também fechou um acordo com a Associação Italiana das Indústrias Cinematográficas, onde nós vamos apresentar no dia 17 de novembro, em São Paulo, com a presença do diretor dessa instituição, incentivos para a distribuição de filmes italianos no território brasileiro. Então, o governo italiano abriu, digamos, um crédito, um incentivo, para que distribuidoras brasileiras que se interessem por filmes, se interessem ainda mais, digamos assim, por filmes italianos, eles vão estar dando um incentivo econômico para a aquisição desses títulos, desses filmes, e esse é o trabalho do nosso festival, porque a gente sempre encontra lamentações dizendo: mas aqui na minha cidade não chega, então vamos tentar ir através do stream. Mas também vamos convencer as distribuidoras que o filme italiano ele ainda tem um mercado muito grande, ainda tem pessoas que o admiram, que o seguem, mas infelizmente não tem a possibilidade de acesso a esses filmes. Então, a gente está muito feliz porque a gente está conseguindo estar no Brasil inteiro através do stream, em muitas cidades desse país, não só as grandes capitais, que é onde chega o cinema comercial, digamos assim, vamos estar em cidades. Tem cidades que eu nunca ouvi falar o nome e que fiquei super feliz em estar sabendo que se interessaram e vão estar lá. Muito disso é uma dedicação da própria embaixada italiana, da rede consular italiana, mas é uma abertura e um trabalho muito grande que toda a organização do festival está realizando com parcerias, né? E aí, no dia 17, a gente ter a oportunidade de ter aqui o diretor internacional da Arnica, dessa indústria cinematográfica italiana, dizendo: olha, vamos abrir crédito no sentido de incentivo à distribuição de filmes italianos. Para nós é um grande prazer e uma satisfação de estar na 17ª edição também promovendo e facilitando negociações. É muito importante, né? Porque não adianta você ter um filme maravilhoso que ninguém vai conseguir assistir. Então, também é importante as pessoas irem assistir, irem nos cinemas, né?
saírem. Eu acho que essa retomada do cinema, que os cinemas mesmo estão sofrendo para trazer as pessoas de volta. Claro que em geral, por causa do alto custo e pelo que as pessoas acabaram se acostumando a ficar em casa. Mas assistir um filme no cinema é uma diferença muito grande, né? Uma experiência. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É muito bom você ver em casa, mas você tá ali, naquela sala, compartilhando esse momento com outras pessoas. E festivais, assim, a gente compartilha uma cultura, né? É muito interessante ouvir as conversas, conversar sobre o filme depois, debater e realmente espalhar a palavra do festival, digamos assim. E os temas que são tratados também, né? Nesses filmes são muito fáceis de conversar, são muito próximos das pessoas, né? A gente traz temas assim do nosso cotidiano, né? Do cotidiano. Tem muitos, inclusive tem alguns títulos que retratam os diretores, que são roteiristas, eles devido à pandemia, os roteiros demonstram a angústia e aquilo que não se sabe o que vai acontecer, isso devido àquele período de todo mundo está fechado, está em casa, mas a criatividade ainda vai trabalhando, mas você sente aquele período de angústia, aquele período de e agora o que vai ser do mundo amanhã. Tem filmes que retratam isso, tem filmes que retratam tem filmes que saem de livros, né? E nos contam histórias que já foram premiadas na literatura. Nós também temos um filme que conta uma história fantástica, real, de um prêmio Nobel de Medicina italiano, e a história dele é assim algo fantástico, porque até a própria academia, na época que deu o prêmio, disse a sua história é uma história de cinema, porque é inacreditável. Então, a gente tem um pouco do cotidiano nosso, recente, mas também trazemos temas históricos, de guerra, de situações difíceis. E, para amenizar tudo isso, ainda tem a boa comédia italiana, que marca a história do cinema no mundo inteiro. A gente ainda traz a comédia nos cinemas novo, né, no contemporâneo, que nunca é uma comédia que não traz um tema importante, né, para os dias atuais, né? A gente sempre a cinematografia recente italiana, ela trabalha isso, né? Os problemas, a cultura de hoje, ela é retratada no cinema. E outra coisa que o nosso festival é diferente, o nosso festival é inteiramente gratuito. Então, a gente tem o acesso ao stream gratuito em todas as salas de cinema, em todas as cidades. Nas cidades estaremos não só em sala de cinema, mas estaremos em centros culturais, em cinefóruns, em universidades, e todo acesso é 100% gratuito. Então não tem nem desculpa, né, de dizer que tá caro, que tá difícil. Tem opções e tem bastante tempo também, né? Fala pra gente um pouquinho do tempo do festival e onde é que ele vai estar. Você estava comentando que cada cidade tem um período. Conta pra gente como é que é a parte prática do festival. O festival ele vai estar de 3 de novembro a 3 de dezembro. Então, a gente tem um mês. Acho que é o único festival que faz isso, né? Pelo menos que eu tenho conhecimento, é um festival que dura 30 dias, 100% gratuito, né? E no stream em sala de cinema. Eu acredito, conheço quase nenhum hoje que faz o que a gente faz. A gente vai estar desses 30 dias no stream gratuitamente. Agora, os locais, as cidades que estaremos, aí depende de cada sala. Cada sala fez a sua programação, disponibilizamos filmes e cada uma escolheu também os filmes que mais fizeram suas próprias seleções, porque embora eu sou a curadora do festival, a gente não impõe nada àqueles que querem divulgar o nosso cinema. Então, tem salas com mais ou menos seleções de filmes. Lembro que essas salas são sempre ou sala de cinema, ou cinefórum, ou centros culturais, ou universidades, mas em algum ambiente de cinema estaremos,
em cerca de 55 localidades e quase acho que alcançamos 40 cidades. Nossa, olha, realmente não tem desculpa. Quem não puder sair de casa, ou quem quiser fazer um evento para fazer com os amigos, para conversar e para difundir a cultura, né? Qual o objetivo que vocês tinham quando vocês criaram há 17 anos atrás? Vocês acham que vocês conseguiram atingir ou vocês passaram com o festival? Como é que você vê isso? 17 anos para trás e ver que o objetivo era só apresentar 7 filmes durante uma semana, e um filme por dia tinha que ser para divulgar a cinematografia recente italiana e ver todo esse percurso que fizemos e hoje, né, o tamanho que chegamos, é mais que satisfatório, porque quando você fala de cinema de arte, né, cinema de autor, todo mundo acha que é para aquele público cult, né, que é aquele público de cinéfilos, né, e não é verdade. Hoje a gente tem vários jovens, né, perguntando para a gente como é que faz, e a gente consegue com essa coisa do streaming, né, dessa coisa de estar no celular, de estar no computador, alcançar o público mais jovem e trazer ele para dentro do nosso universo. Porque você gostando do cinema italiano, você vai gostar também do cinema em geral europeu, não só daqueles, né, daquelas grandes produções que são legais também, né? Os grandes filmes norte-americanos, e aí a gente tem indústrias grandes em vários locais do mundo, mas o cinema de autor ele está lá, o cinema de arte ele está lá, e é gostoso porque ele sempre te traz uma reflexão. E a gente aprendeu nesse percurso que não é verdade que esse cinema é só para cinéfilos. Não é verdade que só o público que curtia isso, né, durante todo o percurso da vida que gosta disso. Não é verdade. Hoje a gente tem seguidores que são jovens, hoje a gente tem seguidores que não necessariamente são fãs do cinema de arte, mas que quando chega ao nosso festival, quer saber logo como é que é a programação, quais são os filmes que vão entrar, se vai estar na cidade onde eles estarão, e todo esse conteúdo está no site do festival, que é festivalcinemaitaliano.com. Ali a gente está mostrando todos os filmes, a ficha técnica de todos os filmes, com um trailer, para as pessoas já programar essa maratona, porque são 32 filmes maravilhosos. E aqueles que não conhecem os clássicos que estão na retrospectiva, eles vão se deliciar em ver Marcello Mastroianni com Sofia Loren, né? A beleza, o auge da beleza da Cláudia Cardinale, Mônica Vitti, nossa, como eu falei, a Stefania Sandrelli e Silvana Mangano, que realmente foi uma das grandes atrizes, a Laura Antonelli, enfim, é muito difícil como curadora a gente falar assim, puxa, mas tem esse filme, tem aquele filme, mas eu quero aquele filme. É óbvio que também tudo tem uma negociação, né? Os direitos autorais, nem sempre a gente consegue trazer tudo que a gente quer, mas a nossa sorte, a minha sorte como curadora é que o, o produto é tão grande, as opções são tantas, estão tão boas, que a gente consegue fazer um grande festival. E isso é interessante você falar, porque tem muita gente que acaba por não conhecer, classificar, né? Ah, cinema italiano. Daí lembra lá da Vida é Bela, Cine Paradiso, que são dois filmes maravilhosos, mas são filmes muito específicos. O cinema italiano é muito abrangente, né? Como você comentou, vai de comédia, drama, filme de guerra, filme de história de um casal, uma família, ou uma animação. Tem animação no festival também, né? Então é para crianças também, né? É para todo mundo. Isso que eu acho legal de festival, que é essa abrangência de temas, né? Sim, a gente esse ano está com uma animação premiada também. E como eu falei, todos os filmes que a gente traz, eles não carregam só o perfil, vamos fazer filme para criança. Não, eles carregam um porquê daquele filme, uma conscientização daquilo, no caso da animação da Yaya Helene, traz uma coisa sobre o meio ambiente, sobre a floresta, sobre a preservação, né? Embora tenha sim uma história lúdica, tem um contexto atual.
atual e importante. E essa é a beleza do festival. Eu lembro quando a gente trouxe a Grande Beleza, a gente trouxe a Grande Beleza em novembro, e quando foi em fevereiro do ano seguinte, foi o filme que ganhou o Oscar, né, como filme estrangeiro. E aí eu lembro que naquela época, que a gente fazia só sala de cinema e só São Paulo, a gente tinha o feedback do público, e era muito interessante, porque a gente já tinha o prêmio, né, o prêmio de cinema italiano. Esse ano, o prêmio é Prêmio Pirelli de cinema italiano, que é para o filme mais assistido dos filmes inéditos, o mais assistido ganha esse prêmio justamente para que ele entre no circuito comercial brasileiro. E aí eu lembro que a gente fazia salas de cinema e tinha o feedback. Então, assim, ou as pessoas amavam a Grande Beleza, ou as pessoas odiavam a Grande Beleza. E aí a gente fez Premiere Brasil, e o nosso festival sempre traz em primeira mão o melhor da cinematografia italiana, com certeza, porque aquele ano em específico a gente também não sabia, e o filme acabou ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro. E foi muito bacana, porque ele também ganhou o prêmio do nosso festival. Nossa, estou esse filme, eu amo esse filme, é um dos meus filmes favoritos dos últimos anos, porque e é justamente isso, ele é muito, ele traz reações muito fortes, né? Ou o povo ama ou o povo odeia. Então, assim, isso que eu gosto de cinema italiano, não tem meio termo, não se fala assim, ah, achei mais ou menos. Ele te traz emoções fortes para um lado ou para o outro, é um cinema que mexe muito com a gente. E, nossa, é Grande Beleza, para mim, eu já revi, eu amo várias cenas, e realmente é um filme. Quem não viu, aproveita e fica a dica. Esse já tá mais fácil de deixar nos streams, que já faz um tempo. Mas é justamente a gente tirar esse preconceito do cinema de arte que você estava comentando, né? Porque tem tanta coisa por trás da história, a mais. São filmes tão grandiosos, dentro de uma história às vezes tão simples, que elas nos tocam e continuam tocando a cada vez que a gente assiste. É verdade, a gente traz o nosso universo, as situações que nós até mesmo passamos, ou que estão acontecendo ao nosso redor, e que isso é retratado na tela. Lógico que o cinema, às vezes, ele amplia, mas justamente ele amplia essas situações para que as pessoas reflitam, né? Então, talvez é esse um pouco o preconceito, né? Ai, mas eu vou assistir um filme de drama e eu vou sair péssimo. Não, você vai refletir sobre aquilo. Essa é a diferença. É trazer o tema para essa reflexão, né? Que a gente sempre acaba, puxa, realmente isso acontece? Ou se é uma história, realmente isso realmente aconteceu? E hoje a gente vive uma série, né, de questionamentos. Então, a gente tem os sociais, os religiosos, a gente traz um filme que fala das drogas, inclusive, dessa percepção, né? E, como eu falei, o confinamento foi retratado, óbvio, porque esses diretores, quando produziram esses roteiros, esses diretores e roteiristas, quando produziram esse conteúdo, e que agora a gente consegue ver, foi no auge da pandemia também. E tem filmes que trazem o nosso cotidiano, esse lado do autoconhecimento. Tem um filme muito bacana sobre autoconhecimento, muito importante, inclusive, e muito agradável de ver. Na verdade, é um tema assim, muito forte, no sentido de é uma coisa difícil, mas que ele é retratado de uma forma assim tão com uma certa ternura, que você se apaixona por aqueles personagens. Assim como tem essa coisa do nosso dia a dia, do trabalho, do celular, de estar dirigindo e estar no celular, de esquecer um pouco dos compromissos de casa ou de família, porque o trabalho tem aquele trabalho para concluir, aquele negócio para fechar. Isso tudo a gente está trazendo nessa edição. É uma edição muito plural, é uma edição muito ampla, e aí eu acredito que possa agradar vários tipos de gostos, de público e de gerações. Com certeza, porque, na verdade, eu acredito muito que o cinema é uma arte, né? Que a gente sempre reflete muito da gente. Então, o cinema de arte, como a gente chama, mais ainda. Então, é um cinema que mexe com a gente, mesmo que a gente não queira, mesmo que você eu não vou pensar em nada, mas você vai sair mexido, você vai sair tocado. E o cinema italiano tem muito isso, pelo menos para mim.
É um cinema que mexe muito comigo. Eu não consigo sair indiferente de uma sessão de filme italiano. E a outra coisa que você falou que eu quero voltar é na questão dos filmes clássicos, né? Hoje em dia parece que as pessoas estão num afã, num desespero para sempre assistir o último lançamento, o último filme que entrou no streaming X ou Y. E ao mesmo tempo tem tanto filme clássico, até, eu não digo nem antigo, porque o filme bom não fica velho. Né? Filme bom você só não viu ainda, mas ele continua sendo bom. E os festivais trazerem isso é muito importante também para nossa formação como pessoa até, para a gente poder ver pessoas que viveram anos atrás e que fizeram obras tão marcantes, tão importantes, e que às vezes por puro preconceito do filme não ser o mais atual, as pessoas deixam de ver. Então eu achei legal quando você falou que praticamente metade dos filmes, eu acho que metade são filmes clássicos, né? Isso mostra também a importância da gente conhecer a história do cinema e como aquilo reflete também a história do país na época que o filme foi contado. Sim, metade do nosso festival é de clássicos. Eu acredito que são filmes que nunca vão ser ultrapassados, porque mesmo quando você vê nos filmes da comédia e você consegue reunir uma Sofia Loren, um Marcello Mastroianni e Vittorio De Sica, gente, eu convido todos os jovens que nunca viram esses filmes, em particular esse, a sentir o melhor da comédia, o porquê que a Itália é conhecida hoje, é reverenciada como a comédia all'italiana, que marcou muito. É, não só a exuberância e o talento desses atores, dessas atrizes, mas o contexto que aqueles filmes foram feitos, né? Hoje a gente fala da pandemia, da falta de recursos, de tudo que afetou a indústria cinematográfica mundial. E quando você olha esses filmes, muitos deles, né, é a pós-guerra, né, onde estava tudo meio que destruído, e aí vem o neorrealismo, e aí apresenta para a gente temas importantes com protagonistas imortais. Para mim, eles são aqueles que já se foram, se tornaram imortais por tudo aquilo que eles nos deixaram. Você pega a Ana Magnani, puxa, a Ornella Muti ela já veio no nosso festival, acho que tem uns 6, 7 anos atrás, e ela continua linda e maravilhosa, assim como hoje. E aí você pega esses filmes que a gente está trazendo, acho que tem três ou quatro filmes com a Ornella, e aí você olha aquela beleza deslumbrante, assim, como todas essas que a gente escolheu. Como eu te falei, foi muito difícil, não só escolher belas atrizes, mas também escolher filmes, selecionar, né, esses filmes, aqueles que estavam disponíveis, para entrar no streaming, porque também tem essa dificuldade, tem muitos filmes clássicos que a gente não consegue colocar no streaming, né, devido aos direitos de autor, né, que ainda não estão disponíveis, porque esse mundo clássico ainda está entrando no digital. Esses filmes são restaurações que já estão no digital, e isso é muito bacana. A gente teve uma parceria com a Rai Cinema, né? A Rai a grande TV italiana, mas não só TV, ela produz e distribui cinema, e com eles a gente conseguiu essa parceria de trazer muitos clássicos. Nossa, sensacional. Parabéns para a Hype também por ajudar aí a divulgar esses filmes clássicos. É esse gap que eu sempre falo, né? Entre as locadoras e os streamings. Tem muito filme que sumiu quando acabou a locadora e entrar nos streamings. Então, esse movimento de resgate, de restauro, vai ser lento, mas eu tenho certeza que aos pouquinhos as pessoas assistindo, se interessando e buscando vai aumentar cada vez mais. E fica a dica, então, para quem ama o cinema italiano, para quem não conhece nada do cinema italiano, vocês estão vendo que é um festival muito eclético, tem bastante tempo, bastante opção, dá para ir no cinema, dá para ver em casa, dá para levar a família, dá para ver sozinho. Não vai ter custo, vai ter só ganho. Eu acho que a gente conhecer uma cultura nova. É assim, é uma porta de entrada. O festival, eu desafio vocês a assistirem um filme num festival desse e não assistirem mais nenhum filme depois. É uma coisa que a gente começa a assistir e não para, né? O cinema italiano vai viciando, a gente vai querendo conhecer mais.
E no site do festival e no Instagram do festival tem mais informações dos filmes, né? Tem mais informações para quem quiser conhecer os atores. Eu acho que tem tudo lá, mais informações quem quiser. E tenho certeza que é um caminho sem volta, né, Érica? Conhecer filme italiano e começar a assistir festival é um começo do fim, digamos assim, um filme maravilhoso que é conhecer e vivenciar essa cultura que é tão rica. Então, para nós do festival, acho que o presente maior é quando o público ele dá para a gente o feedback. Então, a gente procura, como festival, dar o maior acesso possível. Igual eu te falei, né? Um festival de 30 dias, com 32 filmes para vocês maratonarem aí, tudo com acesso gratuito. Quem puder ir para os cinemas vai ser melhor ainda, porque assistir o inédito, ou assistir o inédito recente, ou assistir esse inédito, ou rever aquele filme clássico na grande tela, é uma das emoções mais lindas que a gente pode oferecer. E todo esse conteúdo, as pessoas podem visitar o nosso site, que é festivalcinemaitaliano.com, ou nos seguirem nas mídias sociais do Festival de Cinema, Festival Italiano IT. E lá tem dicas minhas também, falando de algumas curiosidades desses filmes clássicos, dessas atrizes maravilhosas. Comento também sobre os filmes recentes. Os filmes recentes, aqueles que são mais vistos, vão concorrer ao prêmio Pirelli de Cinema Italiano, e o filme vencedor vai receber uma contribuição econômica para estar de repente comercial do Brasil inteiro. Esse é o presente que o festival dá para o público brasileiro. A gente está trazendo filmes, como eu te falei, que percorreram festivais importantes e que talvez fora do nosso festival, tanto cinéfilos como o grande público que se interessa pelo cinema vai poder ter acesso a esses filmes durante um mês, tanto no stream e, quem sabe, na sala de cinema ou no Cinefórum, a universidade que esteja conosco na sua cidade. Então, vocês ouviram, né? O filme que vocês gostarem mais, fiquem indo várias vezes, indica para todo mundo para ganhar o prêmio, para entrar no circuito comercial, para ser divulgado para mais gente. Espalhem a palavra do festival aí, vamos assistir, vamos conhecer. Mais do que nunca, a gente precisa de arte, a gente precisa de cinema, precisa refletir e compartilhar esses bons momentos com quem a gente ama, com as pessoas que a gente gosta, que a gente quer trocar. E eu agradeço demais a Érica, obrigada demais por estar aqui comigo compartilhando esse festival. Já vou te passar a palavra para você dar suas considerações finais, mas eu fiquei muito feliz que você aceitou meu convite de vir aqui falar desse festival. Para mim é uma honra poder divulgar bons filmes, boas iniciativas de cinema, de arte, que façam a gente se expandir cada vez mais, conhecer cada vez mais uma cultura tão linda que é a cultura da Itália. E fico com o nosso convite aqui para todo mundo. O festival está começando agora, está indo ao ar na semana que está começando esse festival. Então, corram para assistir, falem para as pessoas que não vão se arrepender de jeito nenhum. E obrigada a todo mundo que ouviu. E contem para a gente depois quais filmes vocês estão vendo, quais que vocês gostaram mais. Vamos continuar trocando, porque cinema é isso, é essa troca. Então, agora eu vou passar as considerações finais para a Érica, agradecer demais e mandar um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente. Érica, é com você. Eu que te agradeço. Falar com você foi muito prazeroso. É muito gostoso quando a gente trabalha praticamente o ano inteiro para chegar nesses 30 dias e dar esse conteúdo para todo o público. Mas a gente precisa de pessoas como você, né, que divulgam o nosso trabalho, que divulgam o nosso festival, para que as pessoas possam ter acesso àquilo que a gente pensou, públicos diferentes, com temas plurais, e que, se não fosse o nosso festival, essa grande janela que a gente tem para as pessoas poderem conhecer o cinema de hoje e de ontem, esse cinema italiano que sempre marca história, e por isso que eu te agradeço por estar aqui, por estar conversando. Foi uma conversa maravilhosa com você. Com você dá vontade de ficar o dia inteiro conversando. E eu convido mais uma vez o seu público, né, que também espalhe a notícia, convide amigos, e se não gostar, convide os inimigos também, que a gente aceita.
que gostem do cinema, do bom cinema, do cinema de arte. Ali vocês vão encontrar um pouco de tudo. Eu tenho certeza que por alguns vocês vão se apaixonar e ter a história para contar durante 30 dias de cinema italiano gratuitamente. Muito obrigada. E como eu falo em todos os meus vídeos, buona visione, que quer dizer que vocês possam ver os filmes italianos no cinema ou no stream. Um grande beijo e eu espero vocês a partir do dia 3 de novembro. Entra lá no nosso site, festivalcinemaitaliano.com, confira a programação e todos os filmes que estamos apresentando nesse grande festival. É isso aí, depois disso não tenho mais nada para dizer, só desejar um bom festival para todo mundo. E a gente se vê semana que vem com mais cinema aqui no podcast. Beijo para todo mundo!